Então, voltando ao assunto, podemos continuar. Deixa eu falar com você. Deixa o negócio solto. Não tem que ficar encarasulando no perdão, não. Perdão foi com Deus, meu filho. Perdão foi com Deus, só lamento. Mas vocês perdoariam uma criança que parou o avião? Eu perdoaria, porque eu não posso matar. Sabe por quê? Porque eu acho que eu não ia perdoar o pai. Mulher sonsa, eu ia dar na cara dela. Mas eu ia resolver pra ela. Ah, Eu falei que eu gostava do meu réu primário numa dessas. Não pode acontecer comigo lá mesmo. Porque eu sei que eu vou resolver. Eu ia amarrar a mãe e o menino. Porque o avião ia voar. Ah, tá conseguindo? Não, peraí. Deixa eu Peraí, eu vou sentar do lado dele, você vai sentar ali. Não ia gastar. Vem cá, mãe, só um instantinho. Não, eu tenho Deixa eu ver uma certeza. coisa. Gente, eu arrupio, porque eu fico imaginando. Não, é sério, eu fico imaginando, tipo assim. Porque muita gente pode ser que esteja passeio, mas pode ter gente indo pra uma reunião importante de trabalho, entendeu? Aí você pensar que não é. Ir no velório, o casamento do filho. Disciplina, velho. Tratamento também de saúde, alguma coisa Não assim. é, tipo assim, não é um negócio, tipo assim, que a criança tava com alguma questão, sabe, de doença. Não, por pura indisciplina. Não, eu passo até mal, eu falo, eu não tô preparada Você pra falar em estava sociedade. comentando... Por isso que eu não vivo em sociedade. Teve uma mais. outra coisa também que saiu, não sei se foi essa semana, não, o pessoal comentando assim. Deixa pra eu falar. Já começou a gravar outro? Já? Por quê? Não, pra mim já fui conversando fiado. Eu falei que tava conversando outro. Não. Falei. Ah, você tem que Ah, falar. não, Ele faz isso de continua. propósito. Não, mas tá legal, Ele quer nos continua. fuder. Faz sentido, amiga. No sentido de lascar Não, mesmo, é, jogar no buraco, Mas eu pensei que vocês humilhar. estavam falando... Quer dizer, nos dois sentidos não. Será que vocês falam alguma coisa pesada? Não, só que eu empatar o menino. Mas não vai poder ir pro ar, não. Eu não vou poder ir pro Alves, patiu. Jéssica tá querendo... Não, mas ela não falou o nome de ninguém, né? Pode ser, continua. no caso, aleatório. É o caso, vai. Aqui, termina seu raciocínio. senão Não, o que eu ia criança falar sem limite. era... Ô, gente, eu que vou falar com hoje em vocês. dia... E vou falar um negócio com vocês. O problema maior, eu sou professora, tá? 2 horários. Trabalho desde 2008 em escolas. E eu falo, o maior problema que a gente enfrenta em escola, pelo menos eu, não são as crianças, são os pais. Mas a criança é o reflexo da educação que ela recebe. Porque a criança, pra mim, da minha concepção, a criança é uma folha de papel em branco, do 0 aos 6 anos. Mais ou menos. Não, ela tem as tendências dela, mas ela vem como folha em branco. Porque pra criança o véu do esquecimento, ele é praticamente absoluto. Ela vai começar a ter contato ali com a história, né, espiritual dela, dali dos 7 aos 14, dos 14 em diante a Véu do adolescência. esquecimento é não lembrar das vidas passadas, tá, gente? Que a gente já Quando você explica. vai reencarnar. Então, assim, do 0 ao 6, a criança tem as tendências inatas dela? Tem. Tipo assim, tem criança que é mais difícil, Sim, tem criança que é mais atrevida. incisiva, mas ela vem como uma folha em branco. Sim. Por isso que a Maria Montessori, ela é uma psicopedagoga que as pessoas popularizaram muito as camas montessorianas, mas poucas pessoas pararam para estudar a Maria Montessori. Sim. E ela fala que do 0 aos 6 anos a criança é mente absorvente. Sim. Ela absorve tudo Fato. que está no entorno dela. Então não adianta eu achar que eu falo com meu filho assim, você tem que sentar para comer. Se eu não sento e como, ele não vai fazer. A criança não trabalha por instrução, ela trabalha por repetição. Então ela vai absorver o que o ambiente tá mostrando pra ela. Então não ache que se tem uma criança terrível numa sala de aula de meninos até 6, 7 anos, que é dela. Não é dela, reflexo da gente. família. É o que ela tá reproduzindo. Ela é mente absorvente. Ela só reproduz o que ela tá vendo. Exatamente. E não vem com aquele papo de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, Não porque cola. criança não funciona assim. Você pode até falar isso com um adulto e colar, mas com uma criança não funciona. Gente, e é impressionante. Por exemplo, minha filha. Eu tava vendo ela observando as esquisitices dela. Super, gente, eu falo assim, realmente é minha filha mesmo. Fazendo as esquisitices que eu faço, eu só parei, eu olhei assim. E ela meu olhando? Deus do céu. Não, ela fazendo as esquisitices dela lá. E eu me vendo em versão mini. É igualzinha. As coisas que eu falo.
as coisas que eu faço, as palhaçadas que eu brinco. Jesus amado, é igualzinho, gente, é assustador, assim. É assustador. O que eu ia falar era que as mídias sociais hoje em dia, elas estão facilitando muito o acesso à informação. E aí saiu foi uma coisa que eu assisti na internet falando que antigamente, quando a gente ia assistir um desenho, por exemplo, a gente tinha que esperar o outro episódio, a gente tinha muito isso de esperar, né? De esperar o conteúdo chegar. Se a gente pegava um livro na biblioteca, a gente tinha que, né, esperar para pegar se tava alguém usando e tinha o tempo de você devolver, tinha ali muitos limites que hoje em dia tá muito mais fácil para eles. E, tipo assim, eu tô cansado desse vídeo aqui, aí eu passo. Eu tô querendo ver o último capítulo da série, eu vou lá e assisto rapidinho. E antigamente, não, a gente tinha que... Eu lembro de eu assistia Chaves hoje, aí ficava esperando, assistia, né, o episódio todo, e aí só depois que tinha outro novo capítulo, então... Tinha que esperar o horário da TV, o horário que ia passar, o dia... Era tudo... E outra, se eu quisesse ir no banheiro, comer qualquer coisa, eu não tinha pausa não, você perdia. Perdia total. E o negócio as pessoas, outra coisa também que tem impactado muito negativamente na educação, eu acho que da maioria das crianças, acesso a tablet, a celular, a jogos, a essa questão, né, dos vídeos do YouTube muito cedo, gente, e muito tempo. O que acontece? As pessoas, com a correria do dia a dia, eu falo como mãe, gente, tem hora que você precisa tomar um banho, tem hora que você precisa fazer determinadas coisas e que o celular, eu não vou mentir não, filha, joga aqui, mas só o tempo da mamãe tomar banho ou de resolver alguma coisa. O problema é que as pessoas, a criança faz 2 anos, ela ganha de presente um tablet. E é dado na mão dessa criança sem nenhum limite de horário, controle do que tá vendo ou não. E isso, gente, impacta negativamente demais. Eu não vou saber o país que fez isso, mas foi algum país de primeiríssimo mundo. Posso estar errada, mas acho que é Suíça ou Suécia, mas não vou ter certeza. Eles trocaram os livros didáticos por tablets. Então. E aí eles perceberam que o nível da educação do país caiu significativamente. Acho que foi Noruega, não foi não? Não sei, eu sei que é um país de primeiríssimo mundo, ou seja, tipo assim, é aquele tipo de país que a vida funciona tão redondinha que se falasse que é no Brasil, ia falar que foi alguém que boicotou. Sim. Não, foi algum lugar, assim, que é de primeiríssimo mundo e que tem um estilo de vida, é considerado as pessoas mais felizes, porque tudo é redondinho, funciona. E aí eles voltaram atrás, eles desfizeram de todos os tablets e passaram a recomprar os livros. Porque a gente não é falando mal da tecnologia. A evolução tecnológica, ela faz parte da evolução do planeta. Sim. É uma bênção que Deus nos dá. Mas tudo que Deus nos dá, a gente tem que utilizar com parcimônia. Tem hora pra tudo, tem razão pra tudo. E, tipo assim, é muito fácil eu entreter uma criança com um telefone. Foi na Suécia? Foi na Suécia. Eu sabia que eu te acha que era isso. Gente, se eu fosse mãe, tipo assim, pelo menos na minha visão, de criar um filho é muito trabalhoso. É demais. Então, se eu fosse mãe, eu ia... Toma aqui. Gente, eu vou falar um negócio com você. A tentação é forte. Por quê? A criança, quando você dá isso aqui... Não faz barulho, não fica te perguntando, deixa você fazer o que você quer. Isso aqui é uma tentação muito fácil. Por exemplo, no meu caso, tá sendo uma luta porque eu não deixo muito, mas meus pais, né, deixam e tal, principalmente meu pai, ele deixa. E aí, o que tá sendo a briga? A minha filha fica. Só que eu gosto de limitar. Filha, já tá tempo suficiente, me dá. Pra eu retirar isso dela, meu Deus, é pirraça, é choro. Gente, isso vicia, você não tá entendendo. Ela se joga no chão como se eu tivesse batido nela, porque eu tirei o celular. Então, assim, esse uso indiscriminado da tecnologia, a tecnologia é feita pra auxiliar, e eu não vejo mal nenhum você deixar o seu filho, independente, né, da idade, uns minutinhos, que seja, pra você tomar um banho,
pra você ir na cozinha, preparar algum alimento, alguma coisa. Discutivelmente é uma rede de apoio. É uma rede de apoio, mas... só que os tablets e os celulares estão virando babá. E aí as crianças estão sendo criadas, em alguns casos, por isso aqui. E as pessoas acham normal. Ai, que bonitinho, ele fica quietinho vendo o tablet. Gente, não é positivo. Isso vai impactar. E aí eu falo como profissional. Vai impactar na alfabetização. Vai impactar no desenvolvimento da linguagem. Vai impactar até na questão visual. Crianças pequenas tendo que usar óculos por um excesso de tela. Gente, isso é muito sério. E a tentação, como você falou, Augusto, é grande. Porque tem hora que criar uma criança não é tarefa fácil. Tem hora que você tá querendo só descansar, você tá querendo uns minutinhos pra você, a criança tá ali pendurando. E de pendurado em você. Teve uma vez que eu sentei lá em casa, eu tenho uma poltrona perto da cama. E aí eu deixei ela vendo TV, e aí eu fui fazer meus trabalhos de escola. Quando eu assustei, a menina tava aqui, a bunda dela tava aqui. A perna tava não sei aonde, filha, mamãe tá precisando finalizar isso aqui, enviar esse e-mail. Aí ela saía, aí subia de novo. Eu, por fim, meu Deus do céu, peguei o telefone e dei pra ela. Porque eu precisava mandar aquilo ali com urgência e ela tava ali. Só que a questão é o seguinte, uma coisa é uma eventualidade, um uso esporádico. Agora, também não é recomendado, mesmo esse uso não é recomendado. Mas, você substituir a sua atenção por aquilo ali, pelo celular, e eu falo isso nem só pelas crianças não, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu tô precisando urgentemente colocar um aplicativo que ela tem, desbloquear redes sociais, porque se deixar, eu chego do trabalho e tô aqui, ó. A mamãe tá ali. Tá? Tô ali, ó, o tempo inteiro assim. Eu percebi que, tipo assim, depois que você baixa esse tipo de aplicativo, que primeiro ele monitora quanto tempo que você fica em cada rede social. E depois tem a opção de bloqueio em horários específicos. Cara, a gente fica muito tempo no telefone. É um tempo surreal. E passa assim. rapidinho. Porque é dopamina rápida, né? Tipo, é alegria ali. Tipo, o seu cérebro não faz nenhum esforço. Nenhum esforço. Que esforço que você faz, gente? Que esforço que você faz pra fazer isso aqui, ó? Nenhum. Mas você tá ali recebendo conteúdo rápido. E tipo assim, é dopamina. Mas, gente, a vida vai cobrar essa conta, eu tenho certeza. Eu não sei quando, mas que ela vai cobrar essa conta, ela vai. Eu sou capaz de chutar. Isso é vozes da minha cabeça, tá? Zero conhecimento científico, zero pesquisa, zero nada. Mas eu acho que a gente vai ser uma geração que vai ter muito mais caso de demência, de doença, sabe? Tipo, do cérebro... Degenerativa. Doença que o cérebro vai emburrecendo, porque a gente não tem estímulo positivo, a gente só tem estímulo de dopamina instantânea. Mas essas vozes da sua cabeça não estão erradas, não. Por quê? O que acontece? Algumas redes sociais, inclusive em alguns países, foram proibidas. Por quê? Elas foram desenvolvidas justamente para causar vício. Você tá entendendo? Então, assim, as vozes da sua cabeça não estão tão erradas assim, não, tá? Elas estão estudadas, as vozes da sua cabeça. Bonitinho. Mas é algo que a gente tem que se policiar. Mas eu acho, de tudo isso que a gente falou, uma palavra que eu aprendi no espiritismo, que é equilíbrio. Eu acho que quando a gente busca equilíbrio em todas as coisas, a vida nossa fica mais fácil. Equilíbrio tanto na criação do filho. Eu falo que minha filha tem uma criação híbrida. Ela tem tipo uma mãe raiz misturada com uma mãe Nutella. Ora quando precisa eu sou raiz, ora quando precisa eu sou Nutella. E eu acho que o caminho melhor sempre é o caminho do meio. Porque os extremos, como é que aquela frase que você fala? Todo radicalismo é burro? Todo extremismo eu também acho burro. Você espancar uma criança, voltando lá naquele assunto, você espancar uma criança, você ser totalmente autoritário, você não ouvir a sua criança, um lado da moeda negativo. Agora, você permitir tudo, não dar limite, aceitar tudo. A criança tá subindo em cima da mesa, tá sendo desrespeitosa com os outros, tá comendo a comida do outro, é festa de aniversário e a criança tá lá atrapalhando, comendo docinho, sem nem ter cantado parabéns. Tá no médico, tá mexendo nos aparelhos. Tinha isso ainda do docinho, que a gente tinha que esperar. Exatamente, hoje em dia não. Hoje em dia tem menino enfiando a mão no bolo, nem canta parabéns. É negativo também. E eu acho que não é tão fácil, mas é buscar o caminho do meio. Entender que tem momentos que você pode ser um pouco mais permissivo
entender que momento você precisa de mais rigidez, que precisa de regra, né? Que você ora a criança não vai ter voz, mas não vai ter voz mesmo, porque não é possível, não tem jeito. Ora você vai precisar ouvir sua criança, então é equilíbrio. E também eu acho que em tudo, em todos os campos, né? Indo lá para a questão do perdão. Nem sempre perdão também tá atrelado a voltar a conviver. Por exemplo, eu falei, né, de uma situação grave que aconteceu comigo e tal, muitos anos atrás que eu perdoei. Mas eu jamais vou voltar ao convívio com essa pessoa. Jamais. Você tá entendendo? Perdoei ela? Perdoei. Olho pra situação com dor? Não mais. Mas eu não permito que essa pessoa esteja na minha vida novamente. Eu acho que tem essa questão também, porque as pessoas acham que perdoar é voltar ao convívio. E aí, é voltar ao convívio? Não é voltar ao convívio? Não, e existe, tipo assim, diferentes também tipos de mágoa, né? Que carecem de perdão. Jesus nos instrui a perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, né? Nossa Senhora, assim, coisa, gente, né? não, nem tento, tá? Ser parecido igual com Jesus, com todo respeito, é meu guia, é meu mestre, é meu modelo, mas, tipo assim, tá num patamar que, tipo assim, não está dando pra eu acompanhar. Não é realista, não dá. Mas em momento mas tem a ofensa também que ela vem do seu amigo. E essas, às vezes, você vai ter que perdoar e conviver mesmo. Tipo assim, se você pretende que a pessoa continue na esfera de amizade. Mas, sabe, isso me dá um ponto que é muito difícil também, porque às vezes você tem que perdoar. Mas às vezes você tem que saber pedir perdão. Sim. Só que tem um aspecto nisso que é muito complicado, porque às vezes a sua atitude pra você não é um motivo de pedir perdão, porque você não fez pra ofender. E eu acho que nesse ponto, eu tenho uma personalidade muito incisiva, sabe? Mas muitas vezes eu tô falando de boa. E a pessoa tá interpretando que não é de boa. Claramente uma pessoa muito delicada não serve pra ser meu amigo. Porque eu não sou delicada, tipo, é meu perfil de ser humano. Só que muitas vezes você não tá fazendo pra ofender. Só que hoje também tem um ponto que aí talvez, de novo, voz da minha cabeça. Até fugiu. As vozes da minha cabeça tem hora que são doidas. Meu Deus, quantas vozes. Não, o que eu ia falar, gente? Fugiu também. Que horror! Mas e aí, no final das contas? Não, pera, que eu vou lembrar. Pode falar. Pode mudar de assunto? Pode. É o que a Jéssica falou. E aí, no final das contas, perdoar, a gente conviver e perdoar com a pessoa que fez uma coisa que doeu na gente, assim, que... Eu acho que depende. Uma coisa... Aí depende. A gente conviveria com essa pessoa? Mas aí depende, sabe por quê? Nas relações... Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, nós três. Teve um momento que eu fiz coisas que você não gostou. Você teve que me perdoar pra gente voltar ao convívio. E vice-versa. As relações, é impossível você conviver em sociedade, você ter amizade, você construir relações sem perdão. E aí tem níveis de perdão. Tem coisas graves que, assim, é mais difícil de perdoar, mas tem coisas do dia a dia. Mas sabe qual que eu acho que é uma grande questão hoje? E que eu acho que entre nós não tem muito isso, por isso que funciona muito bem. Deu download aí, negócio? Tem que falar rápido, senão eu vou esquecer. É que, tipo, as pessoas têm ideias diferentes e elas tratam ideias como o outro. Eu não sou a minha ideia, sabe? Eu tenho muitas ideias. E muitas vezes a minha... vamos supor, você defende... que Y é legal, eu acho que X é legal. Opinião. Ideia que você tá falando Isso, opinião. ideia, opinião. Tipo assim, mas eu não sou o que eu defendo. Então, muitas vezes, eu tô discordando da sua ideia, eu não tô discordando da sua pessoa. Né? As pessoas levam pro pessoal. Só que aí a galera hoje não dá conta de lidar com a discordância, não, sabe? E acaba com amizades que eram amizades positivas, porque ela não consegue discordar só da ideia. Ela vincula a ideia à pessoa de tal forma que a amizade acaba por uma bestagem, entendeu? E até o cancelamento de muita gente hoje em dia é isso, né, que acontece.
Agora, gente, é impossível você conviver, voltando aqui, é impossível você conviver, você construir relações sem perdão. Porque a gente... E outra, quantas vezes a gente vai errar? Entendeu? Então, assim, as pessoas vão errar com a gente. E outra coisa também, que entra um pouquinho no que você falou, é das nossas expectativas. Às vezes a gente se sente magoado com o outro, não pelo que ele fez, mas pela expectativa que eu tinha acima dele. Meu filho, se vira com sua expectativa, a expectativa é sua, meu filho, nos outros não. Porque senão a gente vai sempre se doer. Augusto não fez, não agiu como eu esperava. Não, porque ele não é uma extensão de mim mesma. Ele é ele. Eu sou ele, eu sou. Não, e tem hora que a gente... É isso mesmo, a gente se ofende com a nossa... Com o que a gente traçou na cabeça, o roteiro que eu criei e eu esqueci de contar pro outro. Sim. E eu fico magoado, chateado. Porque o outro não leu minha mente. Mas aí o outro tem que adivinhar. Mas outra coisa que me incomoda, gente, hoje eu vou falar, tô hablando. Mas tipo assim, quando você chega pra pessoa de coração aberto, fiz alguma coisa que te magoou, a pessoa não responde. Não tá tudo bem. Tudo bem. E depois tá com o bico do tamanho da tromba do elefante arrastando pelo chão. Aí, tipo assim, gente, tudo bem, ninguém é obrigado a perdoar ninguém, não. Mas se você quer manter aquela amizade, se é uma pessoa que é minimamente importante pra você, você tem que dar a oportunidade. A pessoa foi lá e chegou. Ela teve a humildade de chegar pra você e falar aqui, eu te magoei? Eu fiz alguma coisa? Porque muitas vezes, às vezes a pessoa fez, mas ela não interpretou daquela forma, gente. E não fez por mal também. Pode continuar, só Tudo mesmo. Vocês não estão vendo. Olha que mentira. Então tá bom, né? Mas Falei eu acho... nada, só falei que assim tava mesmo. Mas eu acho que perdão é todo dia, viu, gente? Porque não tem jeito. E outra, você viver também sem expectativa é complicado. Mas eu vejo essa questão também muito em relacionamento, né? Por exemplo, você esperava que o outro, sei lá, mulher às vezes tem mania disso, que ele lembrasse a data e te desse flores. Mas você já falou que você gosta de flores? Você já colocou sua expectativa? Aí fica com raiva do outro, porque o outro não atendeu a expectativa que tá na cabeça. E onde é que você acertou? Ah, pronto, tem que adivinhar. Nossa, não me ama porque não adivinhou. Gente, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu acho que perdão não é fácil, mas é tarefa de todo dia, viu? E tipo assim, eu acho que como tudo, a gente até falou disso, como tudo em termos de sentimento, de casa íntima, tem gradações, porque tem ofensas que o perdão é fácil. Sim. Tipo assim, porque nem chegou a ser uma ofensa, é uma ofensa. Uma ofensinha. Ou talvez não foi intencional, igual você falou, você percebeu que não ofendeu, mas não foi intencional. Então, mas tem coisa que é muita terapia pra você conseguir administrar o sentimento ali. Tem coisas que são mais profundas. Amiga, mas aqui, ó, eu falo com você que eu já tô há alguns anos, inclusive a gente tem o mesmo terapeuta. É das doidas. Mentira, né? Não. Eu sou. Tem esse processo que você falou aí da criança ferida. Amiga, eu mergulhei profundamente nesse processo. Só que aí você não desespera não, porque quando eu comecei assim, não que minha criança está curada, tá, gente? Mas quando você começa ali a sentir sua criança um pouco curada, aí você tem que lidar com outra coisa. Não é fácil lidar com nossa criança ferida. Não é fácil voltar nessas questões que a gente teve na infância, como a gente processou, essas mágoas que a gente acaba criando ali, principalmente da família, que é onde a gente, né, a gente foi criado, onde aconteceu as situações. E às vezes as pessoas que você mais ama também são as que mais te feriram, não de propósito, sim, porque mas como eu falei, criança não interpreta. Porque foi o que deu conta Ela naquele dava momento, conta, o que a pessoa dava conta. E aquilo ali de alguma forma feriu, não porque foi uma coisa grave, mas na minha interpretação, no meu sentir, doeu. E isso não é um processo fácil. E aí quando você começa a se aproximar da sua criança ferida, você tem que lidar com o seu adolescente raivoso. É maravilhoso esse processo, minha filha. Aí, deixa eu te falar, se a criança são as mágoas, o adolescente
as questões que você não resolveu lá na adolescência, que você engoliu, aí vem um adolescente raivoso. Aí a criança ferida, né, ainda ainda tá em processo, mas assim, já tá lá em stand-by, né, só se trabalhando ali. E agora eu tô na fase do adolescente rebelde. Aqui até furou o nariz. Gente, pelo amor de Deus! Quando você pensa que a adolescência, né, porque é um período... Passou, vem a segunda adolescência, a crise dos 30. Meu Deus do céu, socorro. Aí você tem que lidar com suas raivas reprimidas da adolescência. Gente, não... Terapia é necessária, gente. Façam terapia. Vou falar E das não vocês. perdoem as ofensas que vocês têm hoje, porque senão virão novas ofensas. Que é isso, Augusto? Meu Deus do céu! Ignorem tudo, Gente, ignora. Ignora. Pelo amor de Deus, perdoe as ofensas. Perdão das ofensas. Não pelos arrombados que nos ofendem, mas por nós mesmos, tá? Pra não carregar o lixo dos outros. Pelo amor de Deus, terapia tá caro. Eu tô tendo que pagar terapia pra lidar com gente que deveria estar na terapia e não tá. E aí eu tenho que fazer terapia pra eu aprender a lidar com o povo que precisa de terapia. Mas é um dos aspectos, né, da caridade segundo o Espiritismo, né? Que é Nossa, benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e perdão das ofensas. Pô, velho, perdão das ofensas é difícil com boa. Mas é porque, mas perdoar, o perdão sincero, quando você olha pra coisa não dói mais. Nossa, Se você é um é uma alívio. pessoa. Mas é muito mais difícil perdoar quem você ama do que quem você não fede Não, nem eu tô cheira. falando é você perdoar a pessoa que, tipo assim, te fez mal e você ter que amar ela ainda depois. É outro passo. Vamos deixar esse Calma, passo peraí, pra calma. próxima vida. Uma coisa de Porque cada você vai ter vez. Um dia vai. Mas por enquanto, se você perdoar, já tá bom. Nossa senhora. E aqui é melhor perdoar mesmo, tá, gente? Aqui, deixa eu falar com vocês. Tem as leis lá, as leis né, universais, do cosmos, de Jesus Cristo, as leis de Deus lá. Quando você odeia a pessoa, o que acontece? Pra gente que é reencarnacionista, a cola mais forte que tem é o ódio. Então, quanto mais você detesta uma pessoa, mais odeia, mais você atrai ela pra você. E aí, numa próxima encarnação, essa pessoa que você não perdoa, querida, Fica Mas do seu sabe o que lado. eu acho que é uma coisa que Fica do seu lado. facilita? Sabe uma coisa que, pelo menos pra mim, facilita? É porque a gente se coloca nas circunstâncias como vítima absoluta, sabe? E, tipo assim, a gente não sabe... eu não me bote em vítima absoluta, Não, mas em muitas circunstâncias a gente, tipo assim, o outro fez, Fale por o outro você. magoou, Fale o por outro você. causou. Não. Mas eu tenho um outro posicionamento. Muitas das vezes, quando acontece isso, eu tenho raiva de mim. Eu com eu mesma, tá, gente? Comigo mesma, aqui dentro da minha cabeça. Você é retardada? Como é que você se deixa? Você deixa que uma pessoa faça isso com você? Você é retardada? Eu Mas mesma é que cobro. tá. É nesse ponto que eu ia falar. Eu não deixei que, tipo assim, que ninguém fizesse algo comigo. É nesse isso que eu tô falando. Eu acho que a gente não é vítima das circunstâncias, entendeu? Às vezes as circunstâncias, elas são só um processo pelo qual eu tenho que viver. Porque, pelo menos no que eu acredito, ninguém é vítima absoluta, nem algoz absoluto. A gente passa pelas coisas, tem coisas que a gente poderia evitar, tá, gente? Sim. Muitas coisas a gente vai Mas se lá a e gente tiver essa visão, fica mais fácil. Mas eu também acho, mas quando a gente percebe que não é o outro tem esse poder todo sobre a minha vida e que eu tenho uma certa responsabilidade sobre as circunstâncias, que muitas vezes eu me pus naquela circunstância, perdoar é mais fácil, né? Um pouco menos difícil do que se eu, tipo assim, culpar o outro 100% e não me responsabilizar nem minimamente, sabe? Eu já sou muito mais dura comigo mesma. Por quê? Beleza, fulano fez isso, me magoou, mas quem se colocou nessa situação fui eu. Quem permitiu estar nessa situação, porque o que acontece? Em determinadas situações, não em todas, mas em determinadas situações, a pessoa já te mostra ali de cara que ela é arrombada. O que você faz? Persiste, insiste, não sei o que, nanana. E eu falo em todas as relações. Afetiva, amizade, a pessoa é arrombada. Ela é filha da... Aí você fica assim, não, porque fulano é meu amigo, ele tá no momento... Não, cara, você tá se colocando nesse local do outro te ferir. E a gente não tem que salvar ninguém, não, sabe? Eu acho que eu já tive... Eu até que, tipo assim, perdão mesmo, que eu preciso trabalhar em mim é com essas coisas da minha
primeira infância. O resto, tipo, eu não sou muito uma pessoa de levar mágoa pro coração, não. Eu sou muito mais aquela síndrome de Madre Teresa, eu brinco que é síndrome de Madre Teresa de Calcutá, que tá querendo salvar as pessoas, sabe? Tipo assim, você envolve com picareta, com gente que não vale a comida que come. Eu acho que ela tá dando indireta pra mim. Não, vai isso acabar. é pra mim mesmo. Amiga. E, tipo assim, quando eu percebi que eu tava com síndrome de Madre Salvadora. Teresa, tipo assim, eu só me envolvia com pessoa beozeira porque eu achava que eu ia salvar o mundo. Para, gente. Eu vou salvar, não tô gente, salvando nem eu. Não tentem salvar as pessoas. Muito obrigado por Deixa eu morrer assistir. afogado. Muito obrigado por assistir a Ai, gente que até horror. agora. Não, pode não. Curta e comenta o vídeo aqui embaixo. Ô, gente, mas é Manda sério, pros seus quando a pessoa tá amigos. afogando, a Inscreve gente